Fala, meus amigos, sou o professor Fred e nesse vídeo eu vou conversar um pouco com vocês sobre a velha ladainha das pessoas que reprovam nas provas discursivas e didáticas dos concursos para professores. Isso aqui não é um vídeo de lição de moral, nem falar nada a respeito. Na realidade, meu objetivo mesmo é ajudar para as pessoas que reclamam, falam que é muito subjetivo, que é isso, que é aquilo, clarear um pouco a mente da pessoa, de forma que ela comece a entender que realmente é possível passar e essa ladainha, às vezes essa cantiga de falando que é subjetivo, que é aquela história toda, também ofende as pessoas que tiveram êxito, e ótimos êxitos, né? Tem pessoas que tiram notas altíssimas na prova didática, e como é que você vai falar que é subjetivo, né? Como é que você vai falar? Na verdade, eu já ouvi tanta história, pessoal. Eu já ouvi história, só para você ter noção, eu já ouvi história, e tem professor, infelizmente, que acredita nisso, que a prefeitura bota a prova didática para tirar os velhos e colocar só os novos, né? E vários outros absurdos, né? Que assim, chega para mim a ser algo que não sei, cara, parece mais um papo de aluno do que papo de professor, né? Mas infelizmente as pessoas pensam o que quiser, né? Mas vamos lá. Pessoal, a prova didática é uma prova. A prova discursiva, né, é uma prova. A prova objetiva é uma prova. E cada prova existe elementos e critérios e ações que o candidato deve tomar para conseguir o máximo de pontuação naquele certame ali, naquela fase. Nas carreiras policiais tem TAF, né? Tem prova física. Algumas carreiras também tem prova prática. Enfim, o professor, ele fala, né? Ele dá aula, então não é necessário que tenha uma prova didática, né? É importante também que ele saiba escrever também, né? Então, eu acho que são elementos extremamente naturais que realmente tem que ter nas carreiras de professor. Eu não sei se você concorda com isso, eu acredito que só uma prova objetiva não é o necessário. Porque tem pessoas que vão lá, bem na prova objetiva, quando vai dar uma aula, meu Deus, cara, né? Tem professor que, meu Deus. E quem perde isso é a educação brasileira, e consequentemente os alunos e a população, né? Então, eu acredito que isso que eu falei aqui, essa introdução, acho que não é tema nem de debate, né? Que a importância da carreira de professor, ela tem que realmente ter requisitos e tem que ter fases importantes. Inclusive, às vezes eu acho que até prova psicológica devia ter para professor, né? Os casos que a gente vê por aí, né? Mas o psicológico não é para saber se o cara é doido, é para ver se o perfil do cara é aquele perfil de didática, de professor e tal. Não é perfil para, lógico, se o cara for doido é bom tirar também, né? Mas para saber se o cara tem perfil, aderência àquela carreira e as dificuldades e os benefícios não vou dizer nem tanto, né? Mas as dificuldades que a carreira, e caso todas as carreiras têm. Então vamos lá, pessoal. É uma prova. E a prova didática é diferente da prova objetiva. A prova objetiva o que é? Prova objetiva, é uma prova de conferência. Tem ali tem ali a pergunta da questão, tem as alternativas e você confere o conhecimento que você tem, se você estudou, com o que está ali. Existem alguns examinadores que dão uma complicada, beleza, existe, né? Isso é normal. Mas você está conferindo um conhecimento que você estudou, sendo na graduação, ou espero que na preparação para o concurso também, e você confere e acha a alternativa correta, marca no gabarito, quem pontuou mais, beleza, ganhou. Vai ser nomeado. Isso tratando-se apenas de prova objetiva. Aí vamos para outra fase. Discursiva. Aí começa. A prova objetiva tem um pouco de. É um pouco subjetiva? Mas como os critérios são objetivos ali, é muito pouco, né? Muito pouco, entendeu? Como não é o foco do que eu estou falando aqui, a gente vai avançar. A subjetiva, a discursiva, tem subjetividade? Tem. Isso é fato também, que você vai escrever, vai ter ali, aí tem que ver qual é o concurso, né?
vai ter uma questão, né? E você vai ter que escrever sobre aquelas perguntas ali que o examinador colocou. E o examinador vai estar lá o espelho da discursiva depois, e a partir daquele espelho ele vai comparar a sua resposta com aquele espelho. Existe uma subjetividade nisso? Existe também. Mas para isso que cabe os recursos. Se você acha que o examinador fez a correção na doida e você acha que foi prejudicado, você entra com recurso. E é isso. Ou seja, existe o espelho, que é algo objetivo, existe a resposta lá, que você vai colocar. Então ele pega aqui as palavras-chave, algumas coisas dessa sua resposta e adequa e coloca ali a pontuação adequada. E eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque tem muito professor que nunca nem pegou um espelho de redação da sua dissertação, da sua discursiva, e fez uma comparação, não sabe nem como é que funciona a correção. E fica falando, é subjetivo. Quanto subjetivo? Aí a grande questão é quanto subjetivo. Falei que o objetivo é menos. Já tem uma maior subjetividade agora na discursiva. E a objetiva? E a discursiva? E a oral, né? Que é a didática. Um pouco maior de todas, né? Mas mesmo assim, ainda existe uma objetividade nisso aí. Vou falar por quê. A mesma coisa, a grande maioria dos professores, eles não sabem que existe uma tabela no edital, eles não lêem o edital, e lá no capítulo, no edital sobre a prova didática, acredito que todos têm uma tabela lá dos critérios que os examinadores vão utilizar para avaliar a sua aula. Aí tem lá conteúdo, tem várias coisas lá. Então o mínimo que um professor que vai falar que é muito subjetivo e que é interessado na carreira deve fazer é olhar a tabela e cumprir com tudo naquela tabela. Vou dizer, por exemplo, objetivamente, quando eu fiz o meu concurso da prova didática, tinha um critério lá que se resumia basicamente assim, lógico que existia um lereado assim, sobre isso, mas resumia fazer o quê? O professor andar na sala, não ficar estático, porque estático é didaticamente ruim para o aluno. E eu sei que aquele critério foi cumprido, por quê? Porque em determinado momento da minha aula didática, eu me desloquei de um lugar para o outro. Eu lembrei, né? Já estava memorizado isso aí, o horário que eu ia fazer isso, eu me desloquei. E eu lembro que todos os examinadores baixaram a cabeça e anotaram alguma coisa. Provavelmente eles deram o quesito desse deslocamento. Algumas coisas que eu falei, que eu lembro que estava dentro da planilha, da tabela, eu lembro que eles baixaram a cabeça e deram ok. Então tem tudo isso aí. Mas o mínimo que o professor tem que fazer é isso, consultar a tabela lá. Isso é uma dica de concurso, pessoal. Consultar a tabela e você cumprir todos aqueles requisitos. Mas eu sei, infelizmente, pessoal aí que é psicopedagogo, às vezes até psicólogo também, que é professor, tem uma explicação psicológica sobre isso. É muito mais fácil você justificar para si próprio a sua derrota do que você aceitar, né? É menos doloroso, né? Eu acho que até chama-se de aquele mecanismo de defesas, né, psicológicas, né? Você conta uma história para você mesmo, né? Para ser mais suave a sua derrota, né? Você fala assim, é muito subjetivo, cara. Eu dou aula há 10 anos, eu sou um puta professor, eu chego lá, o cara me reprova, como é que pode ser subjetivo e tal? Aí foi quando, na época que eu passei no concurso, eu tirei, graças a Deus, uma nota muito relevante, muito boa, mas muito boa porque eu investi tempo, eu estudei, é isso que eu estou falando, para mim, era uma prova, é uma fase, uma prova como qualquer outra, e todas as provas devem ser estudadas, e você deve tentar pontuar nas provas, né? Deve ser porque sou professor de educação física, então eu já vejo dessa forma. Então, eu estudei, eu investi tempo naquilo, de modo que eu cumpria todos os requisitos daquela tabela. Então, para mim ficou muito claro, quando eu cheguei lá, eu treinei, fiz e tirei uma nota boa. E assim, acredito que a maioria das pessoas ficariam ofendidas. Na verdade não foi uma ofensa, né? Eu achei até um absurdo, assim, várias pessoas falando que é um absurdo o professor
passar por isso, que é uma prova subjetiva, e você estuda tanto tempo, você passa tanto tempo na graduação para chegar numa fase dessa e ter uma subjetividade. É lógico que tem uma questão do nervosismo ali, pessoal, é lógico, mas isso é 10%, é controlável. Quanto mais você estuda, quanto mais você treina, quanto mais você investe naquela fase, menor aquela tensão, lógico que as pessoas ficaram nervosas, aquele nervosismo vai afetar você. Então, pessoal, eu acredito que eu dei aqui nessa conversa que a gente teve, eu já dei algumas sugestões de como você driblar essa questão na prova discursiva e na prova, mais ainda na prova didática, e conseguir lá acertar e tirar quase que a nota máxima. E também não ficar falando que a culpa é da subjetividade, que até um pouco ofendendo os outros professores que tiraram notas boas e notas ótimas. Um abraço, pessoal.